Mais cedo, o Megali levantou algumas dúvidas aí, em comparação com as faixas anteriores que já foram testadas, então a gente chamou justamente um especialista, né, o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, o Paulo Guimarães, para falar um pouco mais sobre as particularidades, né, da implementação de uma faixa exclusiva para motos. Paulo, em primeiro lugar, bom dia, né, para você, obrigada por nos atender. Qual é a sua avaliação a respeito dessa implementação de uma faixa exclusiva para motos nesse momento em que a gente tem tantos motociclistas, né, em São Paulo? Bom dia, Carla, bom dia, Sheila, Megali, pessoal do estúdio, pessoal que nos acompanha aí pela rádio, pela internet, um prazer estar falando aqui com vocês. Olha, foi uma iniciativa positiva, né, a gente tem acompanhado, né, um aniversário de 8 meses dessa iniciativa, e a gente entende que foi cumprida, né, quando a gente fala de segurança no trânsito, a gente passa por 3 pilares principais, o que a gente costuma chamar de 3 E's, que é a engenharia, a educação e o E do esforço legal, que seria a fiscalização. Então, do ponto de vista de engenharia, né, houve um planejamento, houve um projeto, houve uma identificação de uma necessidade de regulamentar algo que já acontecia, que eram as motos transitando nesse corredor, e do ponto de vista de educação, né, toda a sinalização educativa, a sinalização de regulamentação e a própria cobertura da imprensa, levando essa informação para as pessoas, para a população, para quem usa ali aquela faixa, também cumpriu esse papel do segundo E de educação. E o terceiro E, né, que tem a ver com a fiscalização, com o monitoramento, também foi muito presente durante esse período de avaliação, né, esse período de experiência que foi feita aí na Avenida 23 de Maio, tanto com a presença de agentes e policiais credenciados para fiscalização, como o próprio monitoramento eletrônico que é presente ali na avenida. Então, quando você cumpre esses 3 pilares, passa por esses 3 E's que compõem a segurança no trânsito, os projetos tendem muito a dar certo. Então, a nossa opinião é que é um tipo de intervenção que pode ser expandido, como está sendo expandido agora para a Avenida dos Bandeirantes, e depois tem uma previsão para o corredor Norte-Sul, e a gente acredita que é uma medida que vai contribuir para a redução, principalmente das vítimas no trânsito, cumprindo as metas que a gente tem para cumprir, que o Brasil se compromissou aí com a ONU e com todo mundo, de reduzir em 50% o número de vítimas no trânsito até 2030. Ô, Paulo, pelo que eu estou entendendo, é uma iniciativa que funciona melhor nas vias expressas, ou talvez só funcione nelas. Seria possível implementar essa faixa azul nas 2 super vias expressas de São Paulo, que são as marginais? Hoje já há uma série de restrições para motos, né? Só as motos maiores, acima de 500 cilindradas, podem circular na pista expressa. Isso funcionaria nas marginais? Megali, o conceito de uma via, ela tem que ser o mais democrático possível, né? E isso a gente vê em intervenções em regiões mais centrais, com um trânsito mais acalmado, onde a gente tem intervenções que a gente chama de ruas completas, onde você tem um espaço todo compartilhado entre os veículos, as pessoas, as bicicletas. Para as vias de grande movimento, os grandes corredores, esse compartilhamento ele já tem que ser segregado, né? Então, o resultado que a gente teve na Avenida 23 de Maio, a partir de uma experiência com a Avenida dos Bandeirantes, que tem uma característica um pouquinho diferente da Avenida 23 de Maio, e depois na aplicação do corredor Norte-Sul, eu acredito que sim, é uma medida que pode ser expandida e aplicada nessas vias, um alto fluxo de veículos, aí sim ela funciona bem. Bom, o Lucas Josino, ele um pouco mais cedo, ele trouxe aí a informação de que há essa particularidade, né, da Avenida dos Bandeirantes. Já vi também muitos semáforos, né, são muitos pedestres circulando, tendo de atravessar, obviamente, a Avenida dos Bandeirantes, o que não acontece, por exemplo, na 23 de Maio ou nessas próprias vias expressas, né, as marginais. É preciso tomar cuidado com isso também para evitar acidentes, né? A gente está falando sobre que tipo de medida para evitar esses acidentes, Paulo? Na verdade, você tem toda essa composição relacionada à engenharia, né? Então a sinalização, a geometria das vias, tudo isso contribui para a redução dos acidentes, mas o fator comportamental hoje ele é essencial para ser trabalhado. A gente tem aqui no Observatório várias ações relacionadas a esse eixo, né, de comunicação, esse eixo de educação, e a gente acredita muito que o comportamento é a peça-chave para que a gente possa reverter de forma mais acelerada esse nível de acidentalidade que a gente tem hoje. Então, acho que a grande chave está realmente na ampliação do que a gente chama de percepção de risco, que é uma deficiência que a gente aqui no Brasil ainda tem do ponto de vista de cultura de segurança viária. O que eu quero dizer com isso?
que muitas vezes uma pessoa ela tem uma percepção de risco para algumas determinadas situações da vida e para outras não. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma mãe tem um bebê, né, sua criancinha lá, um recém-nascido, ela fica toda preocupada com as vacinas que tem que ser tomadas, né, usar o cobertorzinho para não pegar friagem, aquela coisa toda. Mas quando ela sai da maternidade e vai para casa, ela leva essa criança no colo. Então, por deficiência da falta, né, dessa percepção de risco relacionada à segurança no trânsito, ela acha que está protegendo mais o seu filho, levando ele nos braços, no banco da frente ali, e ela presa pelo cinto, e não na cadeirinha. Então, esse tipo de deficiência de percepção de risco que a gente tem para o trânsito é que a gente precisa aprimorar, principalmente na nossa cultura brasileira, e ações de educação, ações de movimentos educativos e de campanhas de conscientização, como o Maio Amarelo, a Semana Nacional de Trânsito, serve justamente para isso, para a gente chamar essa atenção e trazer as pessoas a refletirem e se conscientizarem sobre os seus próprios comportamentos. Paulo, mas acho que precisa de uma semana, um mês, um ano inteiro, porque tem muito motociclista que parece não ter percepção de risco nenhuma, né? Os caras saem alucinados. Não digo que sejam todos, tá? É uma parcela aí, mas eles são bem assim... Enfim, não tem essa percepção de risco muito apurada. A Sheila estava falando sobre a faixa azul da 23 e tem gente que sai ali cortando todo mundo para conseguir pegar alguns acessos, né, Sheila? Porque essa é uma particularidade ali da 23, né? Tem a faixa azul, só que eu já vi muitos motociclistas fazendo isso, saindo muito em cima à direita para pegar o acesso seguinte, para acessar uma ponte seguinte, enfim, para sair ali da 23. Os motociclistas também precisam ter essa prudência de sair antes e não cruzar completamente várias faixas da 23, por exemplo. Tem a ver com essa prudência, com esse comportamento do motociclista também. Não basta apenas a faixa azul, não é isso, Pedro? O Paulo, perdão. Não, é exatamente isso. Paulo, é o outro apóstolo. Perdão. É isso mesmo, Sheila. Na verdade, o grande cuidado que a gente precisa tomar é que essa loucura, essa dinâmica do dia a dia não nos atropele, né? E, desculpa aí o trocadilho, mas com os nossos comportamentos. Então, do mesmo jeito que esses motociclistas de entrega, né, vivem nessa dinâmica acelerada do dia a dia para, enfim, tentar levar um pouco mais de dinheiro para casa, fazer mais entregas, a gente também, no nosso dia a dia, na ânsia de responder uma mensagem, usa o celular. Então, acho que a grande reflexão é para todos, né? A responsabilidade pela segurança no trânsito está em cada um de nós, está lá em quem está transitando na 23 de maio com seu veículo e tem que ficar atento que ali tem uma faixa específica para os motociclistas, os motociclistas, né, se comportarem, respeitarem a faixa. A gente tem aí uma adesão segundo informações da CET São Paulo, de 86% das motocicletas que circulam por ali transitam por essa faixa, né? Então, há uma adesão boa para essa faixa. Então, fica dentro daqueles 15%, 20% que realmente estão aí caminhando às margens das regras, hein? E esses, sim, é que merecem aí um efeito um pouco mais educativo da fiscalização, para ver se a gente consegue corrigir esse tipo de comportamento. A gente é de São Paulo, né? Nascido e crescido, no meu caso só crescido, aliás, de todo mundo aqui, né? Eu sou nascida também aqui. Nós duas. Então tá. E a gente acha que o mundo inteiro é assim, né? Com grande quantidade de motos nas ruas. Não é. Isso é uma característica de São Paulo. Você vai para outras grandes metrópoles, você não vê tantas motocicletas disputando espaço com os carros, com os ônibus. Eu tô dizendo isso, Paulo, porque se alguma solução criativa for inventada para aumentar a segurança, ela tem que vir daqui, né? E é por isso que eu ia te perguntar, em alguma parte do mundo tem alguma tecnologia de ponta aí, alguma novidade de vanguarda no que diz respeito à segurança do motociclista? Na verdade, o que tem evoluído bastante, né? A questão comportamental realmente é um ponto-chave, mas as tecnologias assistivas para os veículos têm evoluído bastante. A gente vê uma evolução mais rápida para os carros, né? Então hoje os carros mais novos já saem com dispositivos de frenagem automática, de controle de distanciamento, inclusive interferindo com a própria velocidade do carro, e isso, de certa forma, tem ido para a motocicleta. A motocicleta tem uma dificuldade de mercado, porque ela é um veículo mais barato, que tende a atender
a não ser as maiores de grandes cilindradas, aquelas para viagem, que são motos muito caras, né, é um outro público que utiliza esse tipo de veículo, mas em geral a motocicleta ela tem essa função de dia a dia mesmo, uma função que atende aí determinadas atividades que não necessariamente tem como investir em uma moto com toda a tecnologia, mas de certa forma essa tecnologia tem ido e tem se tornado presente. Por exemplo, hoje todas as motos, independente das cilindradas pequenas, inclusive, tem que ter um controle de frenagem, isso já de fábrica, isso é muito importante para a segurança dos motociclistas. Então, à medida que a gente evolui na tecnologia, eu acredito que no fator via, no fator veículo, a gente tem o fator via, o fator veículo e o fator comportamental. O fator veículo tem evoluído bastante nos últimos anos, principalmente do ponto de vista de tecnologia de segurança. Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigada pela entrevista aqui, Paulo, e até uma próxima. Obrigado pelo convite, um grande abraço, bom restinho de semana para vocês. Um abraço, valeu.